Hoje já é um outro dia. Hoje eu quero falar para vocês nesse vídeo, né? Qual que é o meu processo criativo para fazer aqueles vídeos com IA, que eu vendo os criativos, né, para um cliente meu. E como eu consegui esse cliente? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, né? E já começando aqui, minha cara tá um pouquinho amassada, tá? Eu tô gravando isso bem de manhã. Segunda-feira hoje, né, dia de começar a semana. Ainda não consegui lavar o rosto porque eu acordei, já saí de casa rápido e agora já tô voltando para poder voltar aos trabalhos. E é o seguinte, para fazer esses criativos não é uma questão difícil, mas é uma questão que é um pouquinho trabalhosa, né? Para fazer esses criativos eu tenho um processo, tanto para gerar as cenas quanto para editar também. Então, para poder gerar as cenas, né, falando da primeira parte. Primeiramente, eu crio uma pasta e deixo uma pasta para imagens, vídeos e áudios. E a partir dela, eu crio um roteiro também na pasta geral, né? E aí, nesse bloco de notas que tem um roteiro, é onde eu coloco o roteiro já separado com o que a IA vai falar. E como a IA ela fala por 8 segundos, então eu deixo um parágrafozinho bem separado já, para quando eu for gerar ser mais prático. E esses roteiros eu gero tudo pelo Gemini Pro. Então eu pego o Gemini Pro, né? O Gemini normal também dá para fazer, tá? Eu fazia pelo Gemini normal também, o gratuito, só que o gratuito já vem com Pro também, é aquele Pro que eu uso. E a partir dele eu gero os roteiros. Então eu deixo já uma abazinha lá no Gemini, que eu sempre faço os roteiros nela. Então sempre eu coloco, por exemplo, faça um roteiro novo, já separando os parágrafos, como já fizemos antes, né? Isso eu dando ordem pro Gemini. E aí eu coloco os gatilhos do produto que eu trabalho, coloco o CTA, coloco o gancho, né? A ideia de gancho, CTA e os gatilhos, para ele já poder basear uma ideia, né? Já em cima da oferta do produto que eu trabalho. Aliás, que o meu cliente trabalha. E aí, existem também criativos que eu modelo, entre aspas, né? Eu pego esses criativos que já estão validados, né? Que eu vou minerando lá no Google Ads, que tem uma oferta parecida com o produto que ele trabalha. E aí eu vejo que está bem escalado ou que já está, por exemplo, já tem bastante dia rodando. E aí o que eu faço? Eu pego esse vídeo, baixo ele, jogo numa IA que cria que gera todas as falas desse vídeo, né? É só você pesquisar, por exemplo, vídeo em texto. E aí você pega o texto do criativo do rapaz. E aí esse texto eu jogo no Gemini, peço para ele transformar com o meu produto, coloco os gatilhos, né? Utilizo o gancho do cara que deu certo, né? Se tiver a ver com o produto que eu trabalho. E aí é dessa forma que eu faço os roteiros, né? Depois que eu fiz o roteiro, então eu vou para a parte de fazer as imagens. Então as imagens é um processo também muito importante, porque quanto mais qualidade a imagem tiver, né, melhor vai ser o seu criativo, né? Melhor pode ser a voz também do seu personagem quando você for gerar os vídeos. Então eu sempre utilizo também o Gemini Pro, né? E lá embaixo tem a opçãozinha na ferramenta de você clicar em imagens. Então foi sempre por ele que eu escolhi, né, para poder gerar as minhas imagens. Então eu sempre utilizo, por exemplo, um prompt. Gere um personagem tipo um professor, gere um homem brasileiro com barba. Você mesmo vai detalhando de acordo com o que tem a ver com o seu produto, entendeu? E aí eu faço dessa forma para gerar as imagens, né? E depois que eu gero as imagens, eu coloco elas na pasta. E aí sim eu vou para poder produzir os vídeos. Então, para produzir os vídeos, eu utilizo sempre o VO3, tá? Eu utilizo pelo Flow, né? O Flow no último mês ele teve ele teve uma opção que era ilimitada para poder gerar sem utilizar crédito, mas eu acredito que já não tá valendo mais hoje, tá?
mas tem como você pagar mais barato no Flow, né? Que é o que eu utilizo. E aí, no Flow eu já tenho um prompt pronto para poder gerar, onde o meu personagem ele fala e também gesticula enquanto ele fala. Então eu coloco a imagem, coloco o meu prompt e aí eu vou gerando cena por cena, só vou trocando ali o texto, né? Então o texto eu vou trocando, coloco a primeira linha do roteiro, aliás, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo do roteiro, e assim eu vou fazendo. E aí, depois que eu gero as cenas, daí eu vou para a parte do vídeo, que é um outro processo. Então, por exemplo, na parte do vídeo, eu gosto de sempre primeiro cortar as partes que ficaram bugadas, né? Por exemplo, o final do vídeo tem vez que dá uma bugada, a tela pisca, né? O Flow, o VO3 tem disso ainda. Então, eu corto essas partes que deram uma bugada, né? Tem vezes que ele gera umas legendas nada a ver, aí eu dou um pouquinho de zoom a mais ali já no começo da edição. E aí eu faço esse processo desde o início até o fim, só cortando as partes que eu quero descartar, né? E aí, depois que eu fiz isso, eu gosto de sempre extrair o áudio, né? Eu extraio o áudio do vídeo, e aí esse áudio eu exporto ele e jogo no Levelator. Levelator é um programa para poder nivelar o áudio, né? Nivelar o áudio no geral. Então ele é muito bom para poder, por exemplo, quando uma voz de IA, tem vezes que ela sai muito alta ou muito baixa. Então eu utilizo sempre o Levelator, né, para poder deixar ela bem o mais nivelada possível. E aí também eu vou ajustando com os volumes lá, né, usando o Keyframe. Eu vou aumentando e diminuindo os volumes para poder ficar um volume bacana também. E com isso, né, depois que eu faço isso, aí eu vou para a parte de editar mesmo, edição massiva. Então eu utilizo bastante efeito sonoro, né? Eu utilizo muito efeito sonoro do Epidemic Sound, que você consegue ter um plano gratuito de 30 dias, né? E aí eu utilizo muito ele para poder baixar vários efeitos sonoros de uma vez só. Então eu já baixo tudo, os efeitos sonoros, já começo a editar o vídeo também. E para editar o vídeo, né, além do meu personagem ele tá falando, eu gosto muito de também gerar imagens que deixe mais claro para quem tá assistindo, né, sobre o que se trata. Por exemplo, se envolve algum carro, se envolve um objeto, se envolve talvez um corpo humano. Eu sempre gero ali, peço para IA gerar, né, um vídeo que represente aquela peça específica ou aquela parte do corpo humano específica, ou enfim, por aí vai, né? Vai muito do produto que você trabalha. E aí eu faço dessa forma para poder deixar o criativo ainda mais dinâmico, né? Para não deixar só o avatar ali falando. Então eu gosto de gerar sempre essas imagens, mesclando entre o avatar e as imagens ilustrativas, né? Que vão tornar o criativo cada vez mais compreensivo, né? Se essa é a palavra certa. E aí, cara, tem uma outra questão também que do roteiro, sempre que você perceber que tem uma parte que ficou meio estranha, porque acontece isso, tá? Você vai lá e dá uma mudada para deixar ele ainda mais claro para quem tá assistindo o seu criativo. Então isso é muito importante também. E aí, esse é o meu processo criativo, né? Basicamente, é assim que eu edito o vídeo, é assim que eu gero o vídeo, né? Talvez eu possa trazer aqui para o canal um dia como que eu utilizo o VO3 mais barato, né? Porque é uma IA que ela é muito boa. É uma IA que ela é muito boa, né? Esses últimos dias atrás estava mais fácil de utilizar ela, mas parece que agora está ficando um pouquinho mais difícil para poder conseguir usar o VO3 mais barato, mas ainda tem como. E é isso, você utilizando ele, eu acho que é a melhor tecnologia hoje para poder gerar vídeos, né, com o avatar e com fala. Então tem muita gente que usa para TikTok Shop, eu mesmo utilizo para TikTok Shop, né? E é uma ferramenta excelente, cara. O Gemini também para mim é a melhor que gera imagens hoje em dia, né? Para vídeo também tem gente que usa muito o Higgsfield, né? Mas assim, particularmente ainda não utilizo o Higgsfield, para mim não faz sentido com o que eu trabalho,
né? Mas tem como também você trabalhar com o Higgsfield, ele é uma ferramenta muito legal. Aliás, um site muito legal com várias ferramentas, né? E basicamente o meu processo é esse. Agora já vou indo para casa, vou começar meus trabalhos também, né? E também acabei de lembrar que eu também ia falar nesse vídeo como que eu consegui o meu cliente, né? Bom, eu trabalhava como um afiliado dele, né? Eu era afiliado desse meu cliente. E aí a gente começou a fazer criativos com IA, né? Eu acho que ano passado, mais ou menos lá no meio do ano passado. E aí, de repente, nós começamos aliás, de repente, eu peguei um vídeo meu com IA, que eu fiz para eu poder divulgar o produto com o meu link de afiliado. E aí eu mandei pro produtor, que é o rapaz que é dono do produto, né? Que é um dos sócios. E eu mandei para ele, ele falou, cara, esse vídeo ficou muito legal, hein? Você não quer trabalhar pra gente, não? E foi assim que aconteceu, bem naturalmente. Eu simplesmente mandei o vídeo que eu editei pro produto dele, né, que eu ia divulgar com o meu link, mandei para ele, ele gostou e aí quis comprar o vídeo. E aí eu mandei para ele, aí eu pensei, então não vou usar, né, vou criar um novo para mim mesmo. Aí eu fui e vendi aquele vídeo para ele. E a partir daí foi começando uma parceria, eu fui mandando um outro vídeo, fui mandando outro vídeo, fui mandando outro, criativo, ele foi gostando do trabalho, pedindo mais. E aí foi naturalmente evoluindo, né? E hoje ele é praticamente meu cliente meu cliente principal, né? Que aí me tira uma boa renda por mês, que eu já até comentei aqui no canal também. E basicamente é isso, cara. É muito de você conseguir seu cliente, né? Se você for trabalhar como editor, não sei se você tá trabalhando vendendo produto ou tá querendo ser editor. Se você tá querendo ser editor também, cara, vai muito você conseguir cliente de você enviar uma amostra de uma edição do conteúdo dele ou do produto dele, né? E aí, se ele ver e ele gostar, você manda gratuitamente, só o primeiro vídeo, né? E aí, se ele gostar, ele vai lá e te fala, cara, você não quer trabalhar comigo, não? Ou você mesmo já oferece o seu trabalho para ele, né? Junto com o vídeo que você oferece gratuitamente para ele. Então até para gringo, cara, para gringo eu utilizo essa estratégia também, só que para gringo eu faço a prospecção pelo e-mail. Então eu pego o e-mail que ele tem, né? Eu pego do YouTube mesmo, que eu gosto de editar para YouTuber, né? E aí eu pego esse e-mail e mando uma mensagem para ele já oferecendo um vídeo gratuito, né, para mim poder fazer para ele e ele poder testar, para ele ver se faz sentido, né, sem compromisso, sem nada, deixando bem claro para ele. E aí, se ele gostar, ele me responde, me chama, gostei do seu trabalho, né, e assim funciona. E bom, é dessa forma, né, que eu trabalho com os meus clientes, que eu prospectei meus clientes também, né? E eu vou ficando por aqui agora, que eu preciso ir para casa, começar a trabalhar, né? Porque eu tô aqui no meio do trânsito. Inclusive eu quase presenciei uma batida ali, por isso que eu fiquei meio observando de longe. E é isso, tenham uma ótima semana, bora para cima, vamos trabalhar e fiquem com Deus. Até a próxima.